Olá, seus cachorro beleza? Eu sou o Edu. Hoje eu tô sozinho. Por quê? Porque Rafael está no canal Gold, tá certo? Então, hoje eu vou fazer o resumo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que 2 jogos não foram realizados nessa rodada: Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza que eu ia fazer o pós-jogo do Fortaleza, mas Fortaleza perdeu. Fiquei desmotivado para fazer, não queria tirar sarro. Fortaleza e Cruzeiro será disputado no dia 18 de novembro. E Flamengo e Red Bull Bragantino, dia 23 de novembro. Esses 2 jogos não foram realizados, então tivemos 8 jogos nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, tá certo? Você viu a capa aí, Santos foi ajudado pelo VAR, Santos recebeu um pênalti, Mandrake, fiz um jogo lá no Impro Peixão, você pode assistir, tá certo? Vai lá, tem um vídeo falando só disso, com a isenção que me cabe, que eu acho que quando o Santos é prejudicado eu falo, quando é beneficiado não tem por que eu não dizer também. E eu falo, tá? Vou falar inclusive nesse jogo aqui, nesse vídeo. Mas antes peço para você ir na nossa rifinha, o link está aqui, ó. Aqui, só clicar no izinho ali, você vai direto para a rifa. É um iPhone 15 ou o Pix no valor e 12 mil reais para quem adquirir mais números. 8 mil reais para a segunda pessoa que adquirir mais números e 5 mil reais para a terceira pessoa que adquirir mais números. O link também está na descrição, tá certo? E o canal do WhatsApp e do Telegram também estão com os links na descrição aqui do vídeo. É só clicar e ir direto lá para os canais, tá certo? Participa da nossa rifa, 99 centavos por número. Vamos lá, vamos começar aqui, vamos falar aqui da 30ª rodada, começando com o jogo Palmeiras e Bahia. Palmeiras venceu com gol de Rafael Veiga, depois de um bom tempo sem o Veiga fazer gol, né? Eu acho que desde que ele tinha ido para a seleção, o Veiga não tinha feito gols, né? O Palmeiras volta a vencer, encosta no Botafogo, fica 6 pontos do Botafogo, dada a derrota do Botafogo de hoje, mas tem um jogo a mais, tá? Ainda teremos Botafogo e Palmeiras, hein? Palmeiras e Botafogo, se eu não me engano, ainda no campeonato. Mas o Palmeiras foi muito superior ao Bahia, tá? Foram 22 finalizações, 10 no gol, mas o placar foi magro. Enfim, o Palmeiras venceu, volta a ter essa retomada aí depois daqueles 4 derrotas seguidas, né? Venceu 3 seguidas agora, consegue dar uma resposta interessante e entra na briga pelo título aí de novo? Não sei, tá certo? Mas, porque eu acho que o campeonato tá muito para frente, eu acho difícil. Por mais que o Botafogo tenha perdido hoje, quem viu o jogo, o Botafogo deu quase 30 finalizações, o Walter fez uma partidaça, então não vou achar. Bom, estão na briga. Eu acho que a briga tá aberta entre esses 4 aí atrás do Botafogo, né? Bragantino, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Os 4 aí estão se batendo para tentar ficar com essa segunda posição aí, né? O Botafogo precisa tropeçar muito para perder esse título, mas, enfim, esse tropeço dá uma esperança para os outros aí, né? O Palmeiras é um deles. Boa vitória do Palmeiras, placar magro, mais uma vitória, consistência do Palmeiras. E aqui vamos de novo para o time mais bizarro desse campeonato brasileiro, que é o América. O América perdeu, né, a toada do América no campeonato, é a 19ª derrota, mas voltou a jogar bem, né? Que o América perdeu de 4-3 para o Grêmio, o jogo com 3 viradas, cara, um jogo absurdo, né? Um jogo bizarro, um jogo do entretenimento. Tanto foi esse jogo que teve 11 minutos só de melhores momentos, cara. Mas foi um jogo bem equilibrado, os dois times chutaram a mesma quantidade de bolas no gol, o América foi mais assertivo, né? Acertou 10 finalizações no gol do Grêmio, e o Grêmio conseguiu vencer por 4-3. Teve gol e assistência do Luizito Soares, o Cristaldo fez o gol da vitória do Grêmio, né? O gol que deu a vitória ao Grêmio no finalzinho, mas volta ao América de novo. A gente fala, né? O Mastriano tá fazendo uma ótima temporada, né? É um nome a ser considerado por vários times aí para a próxima temporada. Tem muita gente falando dele em Flamengo até, né? Pode ser um ótimo reserva realmente para o Flamengo, mas assim, o América não consegue vencer, cara. É impressionante. O América faz boas partidas, né? Entrega um futebol até bem jogado, mas acaba tropeçando, né? Para mim já tá rebaixado, mas enfim, outro jogo do América interessante. O Grêmio vence, dá outra resposta aí para o torcedor, né? O Grêmio vem de vitórias aí e consegue essa boa vitória, né, também chegando a 50 pontos. Também tivemos uma ótima vitória do Galo diante do Fluminense. Para quem viu no Gold participando do Informei lá com a Vitória Leite, minha amiga Vicky Milk, eu falei, né? É um jogo excelente para o Galo do Felipão. Por quê? Porque o Fluminense tem por característica
jogar na frente, né? Mesmo sem o Germancano, né? Quem jogou foi o John Kennedy, que eu acho um ótimo jogador, eu acho que é um jogador de seleção brasileira para o futuro, inclusive, né? Mas o Galo sabe que o Fluminense tem por essa característica de jogar à frente, e o Atlético, na formação de Felipão, é um time que tem dificuldades quando precisa mandar no jogo. Então, assim, quando é um time que joga à frente, o Atlético sabe explorar muito bem os espaços. E foi isso que aconteceu. Né? O Hulk chutou bola na trave, e o Atlético venceu com 2 gols do Paulinho, 6 gols em 6 partidas na Arena MRV, volta a vencer o Atlético, né? Dá uma boa resposta, chega a 49 pontos, entre esse bloco de cima aí, né? Do 7º para cima, a diferença é muito pequena, né? Entre o Palmeiras, que é o 2º, e o Atlético Paranaense, que é o 7º, são só 4 pontos de diferença, cara. Lembrando que Flamengo e Bragantino, desse bloco de cima, tirando o Botafogo, tem um jogo a menos que os outros. Então, cara, se porventura o Bragantino vence o jogo que tá faltando, ele chega a 55 pontos, né? Se o Flamengo vence, chega a 53 e tira esses 2 do Bragantino, porque é um confronto direto. Então, tá bem aberto essa parte aqui do campeonato ainda, tá certo? Tivemos também o empate entre Goiás e Vasco, 1-1 na Serrinha. O Vasco fez 1-0 com o Verratti, né? O gol foi até pro VAR ali, foi na análise, mas o Verratti estava em condição, fez 1-0. Depois o Verratti acabou expulso, né? Saiu reclamando muito, teve confusão e tudo. E aos 46 do segundo tempo, se eu não me engano, 44, 46, agora não me lembro, o Matheus Babi, depois da expulsão do Verratti, empatou o jogo para o Goiás, o que na classificação mantém os 2 no Z4, né? Até esse empate aí do Santos, que eu já vou entrar nesse pormenor, dá uma distanciazinha, nada de espetacular para o Santos aí, né, dos 2, mas o empate não era bom para ninguém. O Vasco vencendo iria a 33, continuaria na zona de rebaixamento ainda, porque o Santos empatou, mas seria alguma coisa, né? Então é um empate que não resolveu a vida de ninguém. Foi um jogo bem amarrado no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais aberto, o Vasco buscou mais possibilidades, mas o Goiás jogou melhor, tá? O jogo em si do Goiás foi melhor que o do Vasco, o Vasco chutou pouco a gol, né? Teve muitas dificuldades, o Goiás foi mais assertivo, o Armando Evangelista faz esse Goiás com muitas dificuldades, né? Tem um elenco que tem muitas restrições, ser competitivo, cara. O Goiás dá trabalho para todo mundo que enfrenta, né? Tem até jogos muito bons aí, é o time do entretenimento, a gente fala, grandes placares e tal, algumas derrotas, mas o Goiás é competitivo mesmo com muitas dificuldades. Mas enfim, um empate que não foi bom para ninguém. Também outro empate entre Atlético Paranaense e São Paulo, jogo na Arena da Baixada, na Liga Arena, 1-1. Pablo fez o gol do Atlético Paranaense e o Pablo Maia empatou já no final do jogo para o São Paulo. O São Paulo continua sem vencer nesse campeonato fora de casa, né? Não venceu nenhuma partida fora de casa. Mas tem historicamente é um time que dificulta a vida do Atlético jogando no Paraná. Hoje, não, nesse jogo não foi diferente. Voltou a dificultar nesse domingo aí, 1-1. Acho que foi um placar justo, né? Acho que foi um placar justo, não teve. Se bem que, cara, você pensando bem, acho que o Atlético foi melhor, né? O Atlético buscou a vitória. Era uma importante, o Atlético foi atrás, o São Paulo não tem nada mais no campeonato, né? É simplesmente lutar pelos 45 pontos e se manter na primeira divisão. Acho que o São Paulo, na verdade, não vou falar que o placar foi justo, não. Acho que o Atlético foi melhor, né? Separando e vendo o jogo de novo, o Atlético foi melhor. O São Paulo até ficou mais com a bola, mas o Atlético foi mais incisivo, aí chutou bem mais a gol, buscou a vitória, né? Acho que o Atlético sente muita falta do Vitor Roque ainda, né? Que inclusive casou agora. Mas é um bom resultado para o São Paulo e um resultado ruim para o Atlético. Se o Atlético vence, ele vai a 51 pontos, ele fica na 4ª posição, né? Ele passaria o Grêmio, inclusive. Mas enfim, acho que foi um tropeço mais do Atlético do que um bom resultado, tá? Aí vamos para o jogo da baguncinha da rodada. Corinthians 1, Santos 1. Corinthians foi prejudicado, porque eu acho, né? Aí tem aquela coisa, tem muito santista e alguns torcedores aí falando que o pênalti em cima do Soteldo aconteceu. Eu não acho que aconteceu. Eu acho que o Daronco errou, tá? Eu acho que o VAR errou ainda mais de chamar o Daronco, porque no primeiro momento o Daronco não tinha dado pênalti, chamou o Daronco para analisar. Eu acho que não foi pênalti, é o tal do excesso de critério, mas é aquela tal da arbitragem compensatória. Eu falei isso no vídeo do Vem Pro Peixão. Como o Santos foi muito prejudicado contra o Curitiba, eles dão um jeito aí, né, de fazer isso agora no jogo seguinte, e assim sucessivamente, com vários e vários times. Acho muito complicado, não gosto desse tipo de coisa, mas pelo jogo em si, o Corinthians merecia a sorte melhor. O Corinthians jogou muito melhor,
Tá? O Santos foi muito covarde contra o Corinthians criou muitas chances. O João Paulo fez pelo menos 5 defesas maravilhosas, tanto que o Corinthians não conseguiu fazer um gol, né? Foi o Jean Lucas que acabou fazendo um gol contra, quando tentou afastar, acabou jogando a bola contra o próprio gol e fez o gol contra, dando 1-0 pro Corinthians. Mas aí vem um problema do Mano Menezes que eu não gosto nada, que é aquela coisa, o Corinthians fez um gol, ele já recuou o time todo, entregou a bola pro Santos e ficou ali na defesa, sem puxar contra-ataque, sabe? O Corinthians já tinha mostrado no jogo contra o Fluminense que se buscasse o contra-ataque, conseguiria sorte melhor. E não fez isso, foi um time de novo covarde depois de abrir o placar. O Corinthians segue fazendo isso. Eu sei que é um momento complicado, eu sei que o Corinthians também luta contra o rebaixamento, assim como o Santos, Bahia, Vasco, Goiás, enfim, Cruzeiro, né? É um momento complicado, sim, mas não deveria ter recuado porque estava muito melhor no jogo, né? Fez o João Paulo trabalhar muito, mas depois de fazer 1-0, de conseguir 1-0, depois de muitas chances no primeiro tempo, principalmente, o Corinthians deu a bola para o Santos foi lá tentando criar uma jogada ou outra, até chegou algumas vezes ao gol do Cássio, tal, sem ser muito perigoso, 2 chances até razoáveis, mas ser muito perigoso, e aí no final é coroado, o Santos ganhou um pênalti, tá? Não tem porquê, é a minha opinião, não vou mudar, acho que o Santos ganhou um pênalti, Mandrake do Daronco e conseguiu um empate. O empate foi muito bom para o Santos, muito bom mesmo, dado o que o jogo foi, porque o Corinthians merecia vencer. Mas, enfim, 1-1 não resolve a vida de ninguém, tá? Mas para o Santos acabou sendo muito melhor do que para o Corinthians, porque o Corinthians às vezes ele vai a 39, fica ali junto com o São Paulo, né? Não acho que o Corinthians vai cair, mas continua preocupado, tá? Aí vem o jogo bizarro da rodada, Internacional 3, Coritiba 2, né? O Coxa conseguiu vencer fora de casa. Aí você vê, né, cara, como é o Brasileirão. Inter 7-1 no Santos vence o Coritiba, podendo ter goleado, porque teve chances para isso, gol tirado e tal, e chega hoje, o Coritiba vai até a Beira-Rio e vence o Inter por 4-3. O Inter teve jogador expulso no começo e tal, né, mas o Coritiba conseguiu uma boa vitória, chega a 23 pontos, também acho que o Coritiba já caiu também, é muito difícil recuperar, é muito pouco, é muita distância, o Coritiba está 9 pontos do Goiás, 11 do Santos, que já está fora da zona de rebaixamento, é muita coisa para tirar em 8 rodadas. O Curitiba para mim, já foi, mas conseguiu uma boa vitória, né? Alan Patrick fez gol, né? O Ener Valencia também, mas também perdeu gol, né? Teve até um Ensina Romário ali no Twitter, que é um perfil maravilhoso falando disso. Para o Inter, complicado, porque o Inter venceu o Santos, venceu o Vasco fora e perdeu em casa pro Coritiba, né? Que tava ali junto na lanterna, basicamente, com a América, né? O vice-lanterna, tava com 20 pontos apenas. Era um jogo pro Inter até pensar em voos mais altos, né? Porque se vence, iria a 41 pontos, estaria na 10ª posição, 1 ponto do Fortaleza, né? Que tem 2 jogos a menos. 4 pontos do Fluminense, mas assim, já começaria a pensar em outra coisa para o campeonato. Essa derrota vem como um balde de água fria no que o Inter pretendia para o restante da competição. E tivemos também a derrota do Botafogo, a vitória do Cuiabá fora de casa, 1-0, gol de Isidro Pita, né? O Felipe Neto ficou revoltadíssimo, dizendo que deram um gol de mão e tal. Não acho que o Botafogo jogou bem, tá, cara? Assim, que é complicado, você entra aqui no resultado 1-0 pro Cuiabá, mas, cara, ó, o Botafogo deu 29 finalizações, tudo bem que 12 foram para fora, mas o Walter trabalhou e fez 2 defesas maravilhosas, assim, 2 milagres, mas fez várias outras defesas, pelo menos mais 5 defesas muito boas, né? O Botafogo ficou com a bola muito tempo, trocou muitos passes, criou muitas chances, Tiquinho, todo mundo, Segovinha, todo mundo criou muita chance, mas o Botafogo não conseguiu fazer o gol, cara. É o tal daquele jogo, né? Pode chutar até amanhã que a bola não vai entrar, cara. Muita coisa. O Botafogo criou muitas chances, mas não conseguiu passar pelo Walter. O Walter foi o grande nome da rodada, porque afinal a vitória do Cuiabá se deu graças à grande atuação do Walter no jogo de hoje, né? Conseguiu segurar melhor ataque do campeonato, acho que é o Palmeiras, né? Mas um dos melhores ataques do campeonato, tem o artilheiro do campeonato, melhor jogador que não conseguiu passar pelo goleiro. Walter, que está suspenso do jogo do Cuiabá na próxima rodada, mas grande vitória do Cuiabá. O Cuiabá chega a 40 pontos, né? Praticamente se livra do rebaixamento, né? A gente vai até falar sobre isso, mas acho que já quem chegou aos 40 pontos, muito difícil de não fazer pelo menos 5 pontos nas rodadas que faltam, tá certo? Vamos para a classificação geral do campeonato, passando aqui
Botafogo continua na liderança com 59 pontos, lembrando que tem 29 jogos, né? Tem um jogo a menos, tá? Que é o jogo contra o Fortaleza, que tem 2 jogos a menos. Palmeiras agora é o vice-líder com 53, Bragantino não jogou na rodada, continua com 52, o Grêmio é o quarto com 50, mesma pontuação do Flamengo, que também não jogou na rodada, vai jogar justamente contra o Bragantino dia 23 de novembro, também tem 50. O Atlético Mineiro tem 49 pontos na sexta posição, mesma pontuação do Atlético Paranaense na sétima posição. Fluminense é o oitavo com 45. O Diniz até falou depois do jogo, né, depois da derrota do Fluminense diante do Galo, né, que é muito complicado você desligar a cabeça do jogo da Libertadores, da final da Libertadores, que sim acaba atrapalhando, né? O Fluminense vem entregando jogos muito bons, só que sofrendo bastante gols, e nesse jogo não conseguiu fazer frente ao Atlético, né? Mas o Diniz acabou admitindo isso e é normal, tá? Fortaleza com 2 jogos a menos, 42 pontos na nona posição. Cuiabá é o 10º com 40 pontos. São Paulo, 11º com 39. Inter, 12º com 38. Cruzeiro tem 37, também não jogou, né? O jogo contra o Fortaleza vai ser dia 18 de novembro. 37 pontos na 13ª posição. Corinthians, 14º com 37. Bahia, 15º com 34. Santos, 16º também com 34. E abrindo a zona de rebaixamento, temos o Goiás com 32, o Vasco com 31, Coritiba com 23, apesar da vitória, para mim já caiu, e mesma coisa do América, Lanterna com 19 pontos, tá certo? Quero saber a sua opinião, o que você achou dos jogos, o que você achou do seu time, o que você achou dos gols, quem você achou o gol mais bonito, o craque da rodada para você, para mim foi o Walter, tá? Diz aí, comenta, faz o cucucu, curta, comente, compartilha, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e